eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. É nítido aqui o ministro do Evangelho, o mensageiro, o Santo Paulo, preocupado com as almas dos irmãos. E ele diz que, mas temo medo. Preocupação, essa preocupação ele fala que é medo. Eu temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Pequem, se separem, porque se alguém for pregar outro Jesus, então está afirmando que tem pessoas que pregam outro Jesus, outro Evangelho, outro Espírito, certamente não tem como fugir, vai sofrer. Amém? É a palavra do Senhor. A Bíblia diz que se eu acrescentar um tio, eu estou condenado. E se tirar também. Porque essa palavra é a única palavra pura que está sobre a terra. A de homem nenhum, se não for inspiração do Espírito, é mundano, é sujo, não salva. A palavra do Senhor, ela é que é pura. A Bíblia diz que nós somos regenerados. Alguém se torna uma nova criatura no padrão divino por causa da palavra. Amém? A palavra. E graças a Deus ela chegou até nós. Amém? E o que Satanás faz? Ele engana. Enganar é mentir. Ele é o pai da mentira. Então, e a Bíblia diz que ele fica bramando como leão, procurando quem possa tragar. A Bíblia fala que ele é um homicida. Ele é enganador. Ele é um ser vivo. E está solto. A Bíblia diz que o mundo todo jaz no maligno, vive sob a influência dele, é o que diz a Bíblia. Ele é mentiroso, é comparado a um leão, é um assassino, então ele fica bramando como um leão, procurando quem possa tragar. A obra dele, desde quando ele se rebelou, o propósito é arruinar as almas e levá-las para o inferno junto com ele. E o propósito dele é o quê? Sempre é levar alguém a ficar fora dos planos de Deus. Ele é contra a verdade do Senhor. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, cegou, para que a luz do Evangelho não viesse a resplandecer. Amém? Então ele é vivo, é real. Ele é tão real que ele tentou o próprio Jesus. Ele foi para cima de Jesus. Isso está revelando
para todos nós a realidade dele. E ele é invisível, não dá para ver. E quanto a nós, os seres humanos caídos, ele é poderoso, não tem como vencê-lo sozinho. Não tem. As nossas almas estão simplesmente sem Jesus arruinadas. Somos sofredores, sem a presença do Senhor. Amém? E quem é que o propósito disso? Estamos falando de quem agora? Do diabo, porque ele é real. Ele é real. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, tinha acabado de... Veio uma voz do céu, dizendo: este é o meu filho amado em que eu me comprazo, escutai-o. E a Bíblia, Jesus já afirmou que ele tinha que padecer, tinha que sofrer, e ao morrer do jeito que morreu, e ao terceiro dia ressuscitar. Aí logo depois, Pedro fala para Jesus: tenha misericórdia de ti, isso nunca vai acontecer. Pedro falou para Jesus. Jesus vira para ele: para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas terrenas e não na de Deus. E ele fala que você me serve de pedra de escândalo, que é pedra de tropeço. Então ele estava interferindo para que a salvação não chegasse até nós, porque o plano de Deus era acontecer tudo o que aconteceu. E Jesus repreende e fala que quem estava agindo era Satanás. Então, e influenciando quem? E a Bíblia diz, graças a Deus, a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então Pedro estava sendo influenciado por Satanás, mas estava diante de Jesus, que viu Satanás agindo, e Jesus nem ficou com tanta fervor de... Olha a resposta dele agora para Pedro, e Pedro negou ele depois 3 vezes, e Jesus não reagiu assim, mas quanto a Satanás agindo, ele se manifestou de uma forma mais vigorosa. Amém? Então ele, agora a pergunta, e ele é enganador, e a Bíblia diz em Malaquias 1,14, maldito seja o enganador, maldito seja o enganador, que tendo um animal, oferece e promete ao Senhor um sacrifício vil, e poderia oferecer um puro, santo. Amém? Então a Bíblia está falando que o enganador é o que mente, é o hipócrita. E a Bíblia fala que quem está sob o domínio do engano e permanece é um maldito, porque quem está nessa situação não está com o verdadeiro Jesus, não está com o verdadeiro Espírito Santo, não está com o verdadeiro Evangelho. Amém? E não... A Bíblia diz para os salvos, 1 Pedro 2, deixai todo o engano. O engano é do diabo. Amém? O engano é do diabo. E o Senhor foi tentado pelo próprio Satanás. Pelo próprio Satanás. E lá eu temo que assim como a serpente enganou Eva, então o engano tem que sair de dentro de nós. Como é que vai ser deixado o engano? Primeiramente, para ser deixado o engano,
tem que ser revelado se eu estou com Ele. Como eu vou deixar algo que eu não estou enxergando que está comigo? Porque é um mundo invisível. Amém? E o pecado, ele tem o poder de endurecer meu coração por causa do engano do pecado. E é por isso que a Bíblia diz que o Senhor revela o pecado. E eu deixando ele, o engano não vai me dominar. E eu vou viver com o Senhor da maneira que Ele requer. Amém? Não vou ficar sob o domínio do engano do maligno. Porque quem vive no engano, na hipocrisia, está sob a influência do maligno. Amém? O propósito dele é enganar. Tirar o ser humano do caminho da verdade. Quando ele tem Jesus, o propósito, ele sabia o que estava para acontecer, porque a Bíblia diz que ele é astuto. Amém? Em 2 Coríntios, o Espírito Santo revela que ele, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele diz, puniu um irmão que estava em falta. Não está isso na Bíblia, em 1 Coríntios? Puniu. Mas ele puniu e depois diz, eu entreguei a Satanás. O propósito do apóstolo era restaurar aquele irmão. Não jogou logo ele no inferno. Queria restaurar. Aí depois ele chega para a igreja e fala que eu vi que vocês trataram como eu mandei. Perdoou o irmão. E desde já eu concordo com vocês, eu já perdoei também. Aí ele diz, para não dar lugar a Satanás. Para não dar lugar a Satanás. Por quê? Se nós rejeitarmos o perdão, não perdoar, não querer restaurar, revelar severidade, ódio, o inimigo vai usar isso, não vai deixar mais outros, vai usar isso contra nós. Para nós não sermos vencidos por Satanás. Olha o cuidado que tem que ter. Só com discernimento espiritual para agir de acordo, irmão. Por isso que nós temos que ficar como diante do Senhor. Amém? Então, todo o cuidado para não dar ocasião, não dar motivo de escândalo, usarem isso contra nós, porque isso vai enfraquecer. Amém? Louvado seja Deus. 2 Coríntios, capítulo 11. ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, eu tenho que ficar atento, e eu, em nome de Jesus, tem que haver uma vigilância, todos nós, para não darmos lugar a esse ser, amém? Então, e a Bíblia diz, resistir ao diabo, amém? Resistir. Jesus foi tentado, o Salvador foi tentado,
e deixou. Não vos enganeis. Se fizeram isso com o pai de família, imagine com vocês. Amém? E agora vamos para o Evangelho de Mateus. Eu não quero ser enganador. Capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Normal, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, amém, irmão? O tentador, esse tentador está contigo desde a hora que tu acorda, ele está perto. Amém? Acredite. Esse tentador, tu acorda, ele está perto de você. Ele tem os ministros dele. O diabo, ele tem os servos dele. Porque a Bíblia diz que tem potestade, hostes malignas, vai falando tudo isso. E tem os soldados, que cumpre fielmente o que ele quer. Amém? E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele estava com fome. Eu olho o que ele fala logo. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Jesus aqui define para toda a humanidade aqui, está revelado pelo Salvador do mundo, qual é a necessidade do ser humano. Amém? Prestou atenção? O diabo não tem esse pensamento. Mas Jesus revela qual é a necessidade tua e minha e de toda a humanidade. Jesus está revelando que a necessidade do ser humano não é temporal e nem passageiro, é eterno. Amém? E isso, existe os materialistas, os existencialistas, que só o que é real é o aqui e o agora, o eterno, espiritual, mas Jesus está falando aqui da necessidade do ser humano. Amém? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Graças a Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorais. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Jesus foi tentado a pecar. Amém? Então, o que acontece? Vai ser normal, o que a Bíblia está me afirmando? Vai ser normal eu ser tentado.
Não vai ser nada demais eu ser tentado. Eu vou ser tentado. Mas a Bíblia, o que está querendo aqui? Simplesmente o diabo só queria que ele desobedecesse. Ele tinha que ser fiel até a morte. Quem estava no controle todo desse jejum? O Pai. O Pai. Porque não cai um pardal sem a permissão do Pai. Então o Pai está contemplando tudo e Jesus está sob o comando do Pai. E quem está vendo tudo é o Pai. Se tu és o Filho, Jesus sabia que ele era o Filho. Se tu és o Filho, transforma essas pedras em pão. Ele tinha poder para transformar as pedras em pão? Tinha. Mas só que quem está sob o domínio da tentação não é ele. É o Pai que está dando força a ele. Então, quem vai... Jesus fala que está em Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem está me sustentando 40 dias e 40 noites está no controle de tudo. Amém? Eu não preciso transformar essa pedra em pão. Quando Ele bem quiser, se eu da vontade dEle, o alimento quem vai me dar é Ele. Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso transformar isso. E depois leva para um lugar bem alto. Se ele se jogasse, as pessoas todas iam ver o quê? Ele pulando do pináculo da parte mais alta. Pulando e Deus segurando ele, igual filme. Segurando e trazendo ele para não bater no chão, dará ordem a seus anjos, trazendo, o povo ia ficar maravilhado, mas ele disse, eu não preciso provar nada a ninguém, eu não preciso fazer uma loucura, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus, eu não posso tentar ele a fazer, obrigar ele a fazer nada, não é por mérito meu, não é por barganha, é tudo pela graça. Eu não vou tentar ele a fazer nada, obrigar ele a fazer nada, como temos visto. Vou fazer porque ele vai fazer, Ele não mandou, não tentarás o Senhor teu Deus, eu não vou pular obrigando ele a me sustentar, porque está escrito, que eu estou forçando ele a fazer, é tudo pela graça. Amém? Amém. Se tu és o Filho de Deus, não precisa provar nada. E quanto ao pão, Deus sabe a hora, o negócio é obedecer, porque a Bíblia diz que depois que ele foi obediente às 3 tentações, suportou as 3 investidas, o que ele precisava chegou. E os anjos, então a proteção de Deus, seja lá qual for a minha, onde eu estiver, a proteção dele está sobre a minha vida quando eu estou na obediência, onde o engano não se encontra na minha vida. É isso que a Bíblia diz, é todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, veio o vento, veio o rio, veio as tempestades, todo o mal que possa vir contra aquela casa, ela ficou de pé, porque estava edificada sobre a rocha. E a Bíblia diz que essa palavra e a arma que Jesus nos ensina é a palavra. Sempre a palavra, o diabo, ele conhece a palavra regenera, é a palavra que gera uma nova criatura, é a palavra que santifica,
E Jesus deixou bem claro: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. E a Bíblia, a igreja é comparada quanto uma noiva, a noiva do Senhor, uma mulher, uma virgem. Estou preparando vocês como uma virgem, para apresentar vocês pura ao noivo, Jesus. E é sempre a palavra, tudo é a palavra. A boca fala do que o coração está cheio. Ela é reveladora. Não há nada encoberto, que a Bíblia diz. Não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós temos de tratar. Isso é a palavra. A palavra que me revela. Para que o hedonismo faz o que o hedonismo? As pessoas vão em busca, sabe de quê? De se sentirem bem. Tem que sair de um local se sentindo bem, chorando. Aconteceu algo bom, tudo no engano. Mas essa palavra não, essa palavra vai lá para tirar, ela vai me revelar o que eu preciso. A palavra vai me levar a amar mais Deus. Essa palavra me santifica mais. Pai, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. É ela que regenera. Amém? Para quê? Em nome de Jesus, para revelar a nossa deficiência. O que nós estamos precisando. Esse é o propósito da reunião do povo de Deus, para se santificar mais. Amém? E não é, porque a Bíblia diz, graças a Deus, para a gente ficar firme, resistir o diabo, sujeitai-vos, pois, a Deus. É Bíblia. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeitar a Deus significa viver sob o domínio da autoridade dele, no nome de Jesus. Se sujeitar é ter alguém superior a ti te governando. E a Bíblia diz assim: mulheres, sejam sujeitas aos vossos maridos. Servos, sejam sujeitos aos vossos senhores. Filhos, sejam sujeitos aos vossos pais. Tudo mandamento do Senhor. É se sujeitar à autoridade, o princípio é de autoridade. Não permito que a mulher governe na igreja, me ensine. Está escrito. Quem escreveu isso não foi eu, não. Quem escreveu isso foi o Deus. Não foi eu, não. Aí quem fala isso é um miserável. Quem fala isso está enganando os outros. Mas não foi eu que escrevi. É a palavra. Não permita, é o Espírito Santo, o qual nós dizemos que cremos. Não permito que a mulher ensine na igreja. Não permito. O princípio aqui é a autoridade. E o Espírito Santo usa o apóstolo e fala, por quê? Ele fala o porquê, amém? Graças a Deus, ele explica. Ele diz, primeiro, porque o homem não foi criado pela mulher, por causa da mulher. O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Deus criou o homem e olhou para o homem e viu que ele precisava de alguém. Então a mulher foi criada por causa dele. Por causa dele. Está assim na Bíblia. Não foi a mulher criada o homem criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Amém? Amém. O princípio é esse. Aí ele fala outra coisa. E o homem não foi enganado, mas a mulher que foi enganada. Aí eu falo só esses textos. Aí a mulher é uma miserável, então tem que tratar ela. Não é nada disso. Esse homem, ele criou a mulher para ser uma ajudadora, ficar do lado ajudando. Mas depois o mestre que falou que a mulher tem que sujeitar o marido, falou, marido, tu tem que amar ela igual eu amei a igreja. Também está escrito. Aí como é que vai ser esse relacionamento? Então isso é obra dele.
Mas o enganador quer enganar, ele trabalha o contrário para destruir a família, o plano de Deus. Amém? Amém. Então, resistir ao diabo, sujeitável, pois, a Deus, vive o que a Bíblia te ensina, se sujeite a Ele, ama a palavra dEle, obedeça a palavra dEle, deseja ardentemente essa palavra, e receba ela com mansidão, que é ela que pode salvar a tua alma, a palavra, amém? Sujeitável, pois, a Deus, mas resistir ao diabo. Ele vai trabalhar para me tirar dessa verdade, ele vai trabalhar para eu fazer a minha vontade, assim como usou Pedro, pode usar seja lá quem for, mas no mundo com discernimento espiritual, eu vou escutar o diabo falando, não vou atacar a pessoa, mas vou saber que é ele que está falando, e a Bíblia diz, graças a Deus, que esse sumo sacerdote espetacular que subiu aos céus, está à destra de Deus, ele em tudo foi tentado, suportou tudo, Hebreus 2:18, louvado seja Deus. Dois 17, pelo que convinha que em tudo, fosse semelhante aos irmãos. Os irmãos aqui, sou eu e você, amém, irmão? Porque às vezes tu pensa alguém que está lá na Alemanha, não é a gente, amém? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, eu e você pela fé, amém? Para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, sofreu, pode socorrer aos que são tentados. Amém? Ele pode. Então, eu ser tentado, mas a Bíblia diz que o meu Senhor me socorre. Ele me socorre. Ele não, aonde está a semente, o maligno não toca. E a Bíblia afirma que eu não estou mais na carne. A Bíblia afirma que eu não sou mais desse mundo. A Bíblia diz que eu estou morto para esse mundo. Esse sacerdote me socorre sempre, amém? Para ficar firme nessa palavra, porque a Bíblia diz para ficar firme na fé, e é a fé nesse sacerdote que me livra de todo mal. O mundo todo jaz no maligno, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, é do mundo, e o mundo e as suas concupiscências, seus desejos passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Então, a Bíblia diz que não vai vir nenhuma tentação que não seja humana, mas a Bíblia afirma que junto com a tentação vem o escape é esse sacerdote que age, e ele me ensinou que sabe qual é o escape? A palavra está dentro de ti, eu como vou agir aqui? A palavra está aqui, não é um conhecimento superficial, não, porque a Bíblia diz que quem escuta essas palavras e não pratica, e depois fica falando, enganando-vos a vós mesmo com falso discurso, porque quem escuta e não pratica, assemelharia a um homem que contemplou o seu rosto no espelho, viu como está, mas saiu e esqueceu. Assim é todo aquele que escuta as palavras e não a pratica. Sabe o que ele está querendo falar? O espelho naquele momento, ele é revelador. Não é assim, cara? Todos nós. E só sai quando acha que está?
Quem aqui está dando a importância que a Bíblia requer? Que o diabo é isso tudo que nós falamos aqui um pouco hoje. Ele está vivo de verdade. Quando a gente acorda, ele está perto. E para onde nós vamos? Não dê lugar ao, senão ele age. Resistir a ele. Sujeitai-vos a Deus. Resistir a ele. Estou buscando o quê? Se já ressuscitaste com Cristo, busque e pensa nas coisas de cima. O pensamento contrário a isso é a influência do mal. E qual a importância que eu estou dando para isso? Então, se não vamos sair daqui, como acabamos de falar em Tiago, mas aquele que persevera na lei perfeita da liberdade, persevera, será bem-sucedido em tudo que fizer. Persevera na lei da liberdade, sabe o que significa? Praticando a palavra. Será bem-sucedido em tudo que fala, em todas as tuas ações. Será mais do que feliz. Amém? Então, o que nós precisamos do Senhor nessa manhã? Ficarmos mais atentos na vigilância, ser sóbrio, buscar e pensar mais nas coisas de cima. Na verdade, foi revelado que eu estou negligenciando essas verdades. Mas a Bíblia diz que teve um homem que o apóstolo Paulo entregou a Satanás, mas pensando na restauração dele. O Senhor continua querendo salvar, o Senhor continua querendo restaurar. A palavra que regenera, purifica, santifica, ela que faz essa obra e é ela que está sendo ministrada. Então, receber com mansidão é concordar, e eu preciso pedir perdão nessa manhã. Eu preciso pedir a Deus, eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso verdadeiramente desse sumo sacerdote governando a minha vida. Eu não estou dando devido valor à Tua palavra. Seja repreendido em nome de Jesus, para que outros sejam salvos, para que a nossa alma, nós tenhamos certeza da salvação, que o Espírito Santo revele. Eu não preciso provar nada, as minhas atitudes revelam, porque os filhos são guiados pelo Espírito. Amém? Não tentará, não vou fazer nada obrigando a Deus e querendo na mentira, e o engano é do inimigo, e o final de todo engano, e todo aquele que engana, e de todo enganador, é o fogo do inferno. Em sua boca não se achou engano. Num servo de Jesus não se acha engano, que o engano é do diabo. Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.